Vocês estão bem, igreja? Amém. Abram as Bíblias de vocês lá no livro de Isaías, no capítulo 6 de Isaías, um texto extremamente conhecido que nós vamos pregar hoje aqui. Que o Senhor me dê graça para que eu consiga simplesmente pregar o que está escrito, em nome de Jesus. Esse é um texto que eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu uma mensagem a respeito dessa passagem, assim, nas suas mais variada forma de interpretação, é ou não é? Mas tem sempre uma tônica aqui nesse texto, e a tônica sempre é a glória de Deus que é revelada, que foi revelada e continua sendo revelada, né? Ou pelo menos deveria ser. Se um dia o pregador usar esse texto aqui e falar outra coisa que não seja isso, vigia, que alguma coisa aconteceu aí no processo de interpretação. Vamos ler Isaías, capítulo 6, do verso 1 a 10, vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, alguns pontos importantes nesse texto aqui, para que a gente venha ter entendimento do que nós acabamos de ler, e que o nosso coração, a nossa mente, consiga chegar ali até os tempos deste profeta, consiga chegar até os tempos em que isso foi escrito, dessa visão, desse relato, deste momento tão ímpar na história da humanidade, que é a visão que Isaías teve. Então, o primeiro ponto de entendimento é que essa narrativa, ela começa aqui narrando mesmo assim um fato, um óbito, um dia de luto. Não quer dizer que foi nesse dia, e provavelmente não foi, mas no ano deste luto, Isaías faz uma visita ao templo, né? E ele tem uma visão quando ele vai ao templo no ano deste luto. Então, o texto começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias. Isso aqui é importante demais, irmãos. Era importante e continua sendo importante. Por que é importante demais dar atenção a este ponto da história que nós lemos? Porque um rei em Israel, um rei em Judá, ele era ali uma espécie de simbolismo da presença de Deus. Esse rei era uma espécie ali de representação da vontade de Deus para um povo. Era isso que acontecia nos tempos aqui em que esse texto foi escrito. Então, um rei era algo muito importante, porque esse rei representava a vontade de Deus para um povo. E esse povo era o povo de Deus.
Era o povo de Deus que precisava ser conduzido aqui com uma voz profética, e esse povo tinha que viver num reinado de paz, num reinado de justiça, num reinado de prosperidade, um reinado triunfante, um reinado vencedor. E este rei, então, estava na condução, na liderança, à frente de todo este povo. Então é importante este detalhe que começa no ano da morte do rei Uzias. Uzias, irmãos, foi um rei que fez até grandes coisas por Israel. Na verdade, Uzias, ele não só fez grandes coisas por Israel, mas na verdade foi um período de glória. Na verdade foi um período de glória e de crescimento. O período em que Uzias ali governou o povo de Judá, né? Então assim, ao contrário do que muitos pensam, o capítulo 26 de 2 Crônicas vai dar ali, vai mostrar o que Uzias fez. E fala que Uzias, ele iniciou o seu reinado ali em Jerusalém, com apenas 16 anos de idade, logo após a morte de seu pai. Então pega um adolescente de 16 anos de idade para reinar, irmãos. Isso já não cabe no nosso entendimento de hoje. Já começa não cabendo no nosso entendimento. É ou não é, irmãos? O que é dar um reinado para um adolescente hoje? Vocês estão comigo? Amém. Não vai sair boa coisa, não. Não vai sair. Mas esse menino com 16 anos, irmãos, recebe essa dura missão, que era substituir seu pai Amazias. Então ele começa ali, reinar em Judá, que era o reino ali do sul, cerca de 50 e poucos anos. Esse homem reinou. Foi isso que aconteceu, e o seu reinado foi próspero. Basta. O que é interessante? Nos dias que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O capítulo 26 de 2 Crônicas vai mostrar, vai trazer ali uma espécie de relatório dos feitos deste rei, né? Então eu desafio você a ler depois na sua casa o capítulo 26 de 2 Crônicas. Vai mostrar lá que Uzias construiu torres no deserto. Vai mostrar que Uzias, ele cavou muitos poços. A palavra do Senhor diz que Uzias investia na agricultura. E é muito interessante quando você lê isso lá, porque o termo usado na Bíblia vai falar que Uzias era amigo da agricultura. Ele era amigo da agricultura, ou seja, ele investia. Olha só que interessante, ele investia na agricultura, mas Uzias também organizou exércitos. Ele capacitou exércitos inteiros. E aí a coisa ficou muito boa para esse reinado. Boa até demais. E muitas vezes aquilo que é muito bom que o homem faz, aí termina azedo. Porque o homem não sabe lidar com aquilo que ele faz, com Deus capacitando, e a coisa fica boa. E aí, isso entrou no coração de Uzias. E quando entrou esse trem no coração de Uzias, azedou. Mas nós vamos entender um pouco isso mais lá na frente. Mas o que aconteceu? Por que azedou? Porque no dia de acender o incenso, lá no altar, era o dia que os sacerdotes iam cumprir os ritos lá da queima do incenso. Então, tinha uma espécie de um sacerdote líder e tinha lá uns 80 sacerdotes que foram naquele dia para queimar o incenso, para exercer o seu ofício. Mas quando chegaram lá, o que eles se depararam? Com o rei Uzias queimando incenso. O sacerdote, irmãos, deu foi uma dura, uma repreensão nesse rei e falou lá umas verdades lá para esse rei. E aí, irmãos, o rei foi acometido de lepra. De lepra. No seu corpo, na testa, já deu uma lepra, já assim, uma vergonha mesmo, assim, para todo mundo ver aquela lepra. E o final dos dias do rei Uzias, eles foram tristes, por quê? Porque ele teve que ficar afastado. Uzias pegou uma casinha afastada de toda a comunidade, de todo o arraial, e ali ele passou os seus dias sozinho e afastado. É muito interessante isso, igreja. Por que é interessante, igreja? Saber que um rei que viveu dias de glória para ajudar e para o seu povo ali, mas que cometeu um pecado tonto, irmãos. Um pecado orgulho. Pastor Getúlio fala pouco sobre esse trem aqui na igreja, sobre o orgulho, viu?
Foi isso que aconteceu aqui. O rei Uzias, irmãos, ele se exaltou no pior lugar que ele tinha para fazer isso, no altar de Deus. No altar de Deus. Foi isso. Que ideia brilhante que ele teve. E o final da vida de Uzias foi assim, afastado, sozinho, leproso. E Uzias, então, morre. O profeta desse período, irmãos, era Isaías. Eu separei aqui algumas características assim para falar de Isaías, mas eu vou pular, eu já vou direto ao ponto aqui da questão. No ano da morte de Uzias, deste rei, que teve dias de glória, um reinado próspero, um homem que botava a mão, a coisa funcionava, a terra produzia, o exército ali, a defesa era capacitado. Esse homem morre. E no ano da morte dele, Isaías vai ao templo. Eu não sei o que Isaías foi fazer ao templo. Talvez ele tivesse ido se consolar, talvez ele tivesse ido buscar mesmo o presente de Deus, mas Isaías vai ao templo. E quando ele chega ali, ele teve uma visão. E ele então simplesmente declara: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O que essa visão tem a ver, irmãos, com tudo isso que eu estou falando? Por que é tão gloriosa essa visão, essa declaração, eu vi o Senhor? Porque a visão de Isaías foi mais ou menos assim: eu vi um rei ainda mais sublime, eu vi um rei ainda mais glorioso, eu vi um rei assentado num alto e sublime trono, um rei que não morre, como morreu Uzias. Quer dizer, não é um rei que não morre por fragilidade. Esse rei não morre por fragilidade, mas nós sabemos que ele se entregou em favor do teu povo, mas ele não morreu por fragilidade, como são os dias dos seres humanos. Então, Isaías está dizendo assim: eu vi um rei muito mais sublime, muito mais glorioso, muito mais soberano. Eu vi um Deus assentado em um trono alto e sublime. A visão que Isaías teve, ela é profunda demais, irmãos. E por que ela é profunda demais? Porque nós conhecemos essa história, irmãos. A visão que Isaías teve foi uma visão real, foi uma visão clara, foi uma visão honesta do real estado do povo de Deus. Foi uma visão clara, honesta, real, do verdadeiro estado da alma daquele homem. E por quê que é uma visão real? Porque quando ele tem a visão ali no templo do alto e sublime trono, ele simplesmente diz: eu sou um povo e faço parte de um povo de impuros lábios. Ou seja, a condição moral, a condição espiritual deste povo, do povo de Judá, era horrorosa. Horrorosa. A morte desse rei, irmãos, tem uma representação muito grande, espiritualmente falando. Por quê? Por que tem essa representação, irmãos? Porque a morte do rei Uzias representa uma crise de soberania na terra. Uma verdadeira crise de soberania na terra. Um rei que tinha conduzido bem o povo de Deus. Esse rei termina os seus dias mal e ele morre. Então a morte do rei Uzias representava para aquele povo de Deus uma crise de soberania nessa terra. E no ano da morte desse rei, Isaías vai ao templo e ele vê o Senhor e ele declara, e está registrado: eu vi o Senhor. Oh, glória a Deus. Eu vi o Senhor. Irmãos, outro ponto de atenção aqui, que nós lemos, ele não descreve a visão do próprio Deus. Você pode perceber isso, ele não descreve como que é o próprio Deus, ele não vai descrevendo como é a figura do próprio Deus, mas ele descreve
tudo que envolve a presença gloriosa desse Deus. É isso que ele faz aqui, toda a manifestação da glória de Deus. E então ele relata, ele fala do trono, e ele fala que o trono era alto, era sublime, e o Senhor estava assentado. Oh, glória a Deus! Ele fala das abas das vestes desse Senhor, ele fala que as abas das vestes desse Senhor enchia o templo, e ele fala também que esse Senhor tem uns ajudantes angelicais, celestiais, que são os serafins, que mostram a glória de Deus e a reverência por estar com ele, tapando o rosto com uma das asas, tapando os pés com outras asas e voando por sobre ele, num estado contínuo de movimentação, louvor e adoração contínua, dizendo: Santo, Santo, Santo. Irmãos, esse canto santo, 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 não é um canto de repetição que a gente fica fazendo nos nossos dias hoje, santo, 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 santo. Não é um canto de repetição não, irmãos. Mas é lindo isso, porque se trata de uma expressão superlativa. O que é uma expressão superlativa, irmãos? É aquela que vai expressar uma qualidade ou uma circunstância num nível muito acima, num nível muito elevado, num nível de qualidade excelente. Uma expressão superlativa vai mostrar o seu grau máximo, neste caso, de poder, de soberania, de autoridade, de santidade. Então os anjos estão numa expressão mostrando o grau máximo da visão ali que Isaías teve, dizendo que esse Senhor que está sentado num alto e sublime trono, ele é santo, santo, santo. Eita, aleluia. Igreja, algo extraordinário aconteceu aqui, meus amados irmãos. Detalhes dessa visão deixou o meu coração assim, desmaiado esses dias de preparo de mensagem, irmãos. A minha voz, por vezes, ela ficou embargada ao longo do preparo desse sermão. Eu confesso para vocês que teve momentos eu conversando com a Camila, minha esposa, o meu corpo ficou trêmulo, assim, de conversar com ela sobre pontos que o Senhor revelou para nós aqui na palavra dele. Por vezes, ao longo dos meus afazeres, das minhas atividades ao longo da semana, eu me peguei parado, irmãos, parado, só lembrando desta visão, só lembrando do glorioso privilégio que Isaías teve ao entrar no templo aquele dia. Por várias vezes eu tinha que retomar as minhas atividades, eu tinha que ir lavar o rosto, porque eu ficava parado pensando nisso aqui. Isso aqui ficou dentro de mim revirado, irmãos. Oh, Jesus Cristo. Um desses momentos assim que eu fiquei pensando é as ações dos serafins. As ações deles. Eles estavam ali, irmãos, o texto diz aqui que eles estavam ali, clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Presta atenção nisso que eu vou dizer, irmãos. Os serafins, em sua adoração, eles proclamavam santidade daquele que estava sobre o trono. E o que é mais lindo disso? É a ótica dos serafins. A ótica dos serafins, ela é diferente da nossa ótica. A ótica dos serafins na adoração tinha uma visão diferente da nossa visão. A visão dos serafins enquanto adoravam, na visão que Isaías teve, é diferente da nossa. Por quê? Porque eles não enxergavam a terra
como a gente enxerga, porque eles não estavam enxergando a terra como nós vemos, com tanta violência, num conflito de interesses. Eles não estavam enxergando o caos da terra, mas enquanto adoravam ali naquele alto e sublime trono, em volta daquele que estava sentado, eles clamavam: toda a terra está cheia da sua glória. A ótica dos serafins é diferente da nossa. A gente tem olhado o caos, a vergonha, os conflitos, a inveja, o terror, as guerras, mas eles têm olhado a terra e têm afirmado: ela está cheia da glória de Deus. Eu até lembrei daquela canção lá, que os jovens cantam. Esqueci. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Não é? Eu quero olhar a face do meu... O que é que os anjos veem que os fazem se curvar, se prostrar? Sabe o que eu reflito sobre isso, irmãos? Que a visão daqueles que estão perto de Deus é diferente. A visão daqueles que estão em comunhão com Deus é diferente. A visão daqueles que têm contato com Deus é diferente. Conseguem enxergar bondade e glória em meio ao caos deste universo. Perceba só, irmãos, que em meio ao caos que o pecado plantou na terra, porque é isso que o pecado trouxe, caos, naquilo que o Senhor tinha trazido ordem. O Senhor lá em Gênesis trouxe ordem ao caos. Tudo funcionava em perfeito estado, até que o pecado entrou, e a história mudou. O homem começou a ser machucado em sua alma, em seu corpo. Diz que a terra começou a produzir grama, coisas lindas, frutos verdes, tudo lindo, mas quando o homem peca, a terra começou a produzir abrolhos, espinhos, e aquilo começou a machucar o homem no físico e na alma. Perceba então que em meio ao caos que o pecado plantou na terra, menos vezes ou menos tempo temos nos deparado com a glória de Deus nos dias atuais. E aí, irmãos, nós criamos cenários, nós criamos momentos, nós criamos eventos, de modo que em algum momento desse, a gente consiga ver a glória de Deus. Outro ponto de glória da visão que Isaías teve: o som da voz dos que clamavam. O som da voz dos que clamavam produziu efeitos de glória, a tal ponto que os umbrais das portas se moveram. Ai, Deus. Vocês estão comigo aí, igreja? Já está dando para entender a construção que Deus está fazendo aqui no nosso meio, igreja? O som da voz dos que clamavam produziu efeitos de glória, a ponto que os umbrais das portas se moveram, o lugar ficou cheio de fumaça, o templo se encheu, a presença de Deus estava ali, o lugar ficou tomado, a atmosfera era outra, era a glória do Rei dos Reis, era a glória do Senhor do Universo, estava ali, era a presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, o Deus infalível, a presença visível e notória, brilhante, santa, naquele lugar, e a voz dos que clamavam produziu este efeito glorioso. E sabe o que é que me deixa mais apavorado? É que um material inerte, como um umbral de porta, um material fixo, parado, como um umbral de uma porta, se estremeceu diante do som da adoração que estava acontecendo ali naquela visão. E isso me deixa apavorado.
E por que me deixa apavorado, igreja? Porque muitas vezes tem se tornado comum, corações não se moverem em nada diante da presença daquele que é 3 vezes santo. Corações não se movem em nada. Um coração de carne que vibra, que mexe o tempo todo, fazendo todo o organismo funcionar, bombeando 5, 6, 7 litros de sangue no corpo o tempo todo, não consegue se mexer diante da presença gloriosa de Deus. Mas o umbral da porta se mexeu. Me deixa apavorado corpos vivos não se mexerem com a presença de Deus. Me deixa apavorado rostos abatidos, sem expressão de qualquer mudança ou sinais de contentamento por conta da presença de Deus, pelo simples fato de ser chamado pelo nome do Senhor de filho. Me deixa apavorado, porque se tornou comum, corações não se moverem. Mas aqui está escrito que os umbrais da porta estremeceu com a voz daquele que clamava. Ao ver isso, irmãos, Isaías clama: ai de mim, eu estou perdido, porque meus olhos viram o Rei. Ai de mim. Amada Igreja Batista Manaim, é muito comum no nosso meio, eu digo no meio cristão, irmãos, um grupo de cristãos, quer seja da mesma igreja, é muito comum isso, a gente pegar grupos de cristãos aqui da nossa igreja, ou até de outras denominações, cada um vai ter uma cosmovisão diferente um do outro. Cada um vai ter uma cosmovisão diferente da teologia que a igreja A prega e a igreja B prega, enfim, se é pós, se é pré, já sabe esse trem todo, né? Se mergulha, se não mergulha, se faz isso, não faz aquilo. É ou não é assim, irmãos? Tem a cosmovisão diferente disso, mas também é comum encontrarmos uma visão de Deus diferente entre nós mesmos. O ponto que eu quero chegar é: você pode chegar a Cristo porque precisar de um milagre. Você precisar de um milagre, e de fato isso aconteceu. E aí, a partir então desse momento que acontece, você não consegue mais ficar sem o Senhor, porque tem uma espécie de gratidão, porque você precisava de um milagre, você recebeu esse milagre, glória a Deus. Ou talvez você tenha chegado a Cristo porque você foi curado de uma doença rara, uma doença complicada, ou nem tão difícil assim, mas você foi curado, graças a Deus, por dessa doença, e aí você está com Cristo. Aí você é de Deus. Eu não sei, irmão, o que te trouxe até ao Senhor. E eu não estou falando do dia de hoje, mas eu estou falando exatamente do momento em que você foi encontrado por Jesus. Eu não sei o que te trouxe, eu não sei o que aconteceu contigo, eu não sei se foi uma porta de emprego que estava emperrada, não tinha jeito, você estava aí desesperado, pensando em acabar com a própria vida, e aí de repente essa porta de emprego ela abre, e você fica assim, deslumbrado com aquilo, e aí você agora é de Deus. Ou talvez o seu casamento, aquele horror, totalmente destruído, e Deus, ele reconcilia todas as coisas ali. E aí você vive em perfeita paz em casa. Graças a Deus. Amém. Eu creio nisso. Glória a Deus. Eu creio nisso. Mas a pergunta que eu faço, irmãos, é: qual é a sua visão de Deus? Simples, pura. Qual é a sua visão? Como você tem o visto? Como você o vê? Qual é a visão que você tem de Deus? Será que o Senhor é apenas aquele que realiza coisas? Será que o nosso Senhor é apenas aquele que transforma coisas?
Por que o louvamos na igreja? O porquê que a gente faz isso? O porquê que a gente larga a nossa casa? O porquê que a gente larga as nossas tarefas? O porquê que a gente o louva na igreja? Será que não conseguimos enxergar como Isaías enxergou? O que foi que Isaías viu? O que foi que ele viu, irmãos? Nós sabemos aqui, nós lemos, está escrito, mas a pergunta é, o que isso provocou em Isaías? O que ele viu? O que foi que provocou nele? O que provoca em nós, a partir do momento que nós vimos o Senhor? O que tem provocado ao longo da nossa história, a partir do momento em que vimos o Senhor? A história de Isaías mudou, irmãos. Depois dessa visão, Isaías, ele teve ali firmado o seu chamamento. Isaías foi chamado, irmãos. Depois dessa visão, a história dele mudou. Depois daquele dia, eu creio que Isaías falando do Senhor, as profecias que Isaías trouxe aqui nesse livro para este povo, eu tenho certeza que elas tinham um sabor muito mais especial. Isaías, igreja, foi levantado para pregar o ano aceitável do Senhor. É isso que está escrito lá, eu acredito que é Isaías 62. O Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a libertar e tal. O ano aceitável do Senhor. Isaías foi chamado a pregar, foi levantado para pregar o ano aceitável do Senhor. Isaías foi levantado para pregar sobre a glória daquele que não tinha beleza nem formosura. Isaías foi levantado para pregar a glória daquele que não tinha beleza nem formosura. E ele fez isso com tanto empenho, irmãos, que o final da vida dele diz que ele foi cerrado ao meio. Só assim para calar a voz deste homem. Só cerrando ao meio. Mas ele foi tocado com brasa no altar. Igreja, algo que é comum, que acontece com pessoas que tiveram um encontro com o Rei dos Reis. Isso é comum, é igual para todas elas que tiveram um encontro com o Senhor. Elas reconhecem na mesma hora, de forma integral e completa, as suas misérias. Isaías, ele disse, no encontro que ele teve, ele disse, ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros. Ai de mim. Eu lembro de Pedro, irmãos, lá da história da pesca maravilhosa. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 5. Os discípulos, eles tinham ido ao mar pescar e nada pegaram naquele dia. Eles já estavam lavando as suas redes, olha só, já tinha encerrado o expediente, eles já estavam lavando as suas redes. Até que Jesus então chega no lugar. E quando Jesus chega no lugar, Jesus dá uma palavra e fala, vai ali para aquelas bandas ali e lança as redes. Pedro ainda justifica e fala, Senhor, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. A gente sabe que uma pescaria boa não é no sol forte não. E Pedro também sabia disso, e ele falou, passamos a noite toda e nada pescamos, mas sob tua palavra, nós vamos lançar a rede. Irmãos, e Pedro vai lá, a gente conhece essa história, lançaram as redes. Irmãos, a pescaria mas foi tão grande que ela chama de pesca maravilhosa. Mas ela foi tão grande, que teve que chamar os barcos do lado, os amigos, para poder ali puxar as redes e dividir, porque o barco estava afundando de tanto peixe. O que é que acontece com Pedro diante desse fato? Pedro, ele conclui, ele se prostra aos pés de Jesus dizendo, afasta-te de mim, pois sou homem pecador. Jó, diante de toda a provação, diante de todo o diálogo que ele tem com o Senhor, Jó ainda estava cheio de si, até que chega um momento em que o Senhor encontra Jó e diz, onde tu estava quando eu fundei os montes? Onde estava tu quando criei isso e aquilo? E vai indo. Jó passou por uma experiência difícil demais, através da qual ele conhece a Deus de uma forma do qual ele não conhecia, de uma forma muito mais profunda.
E Jó, então, ele conclui quando ele tem um encontro com o Santo de Israel. Ele conclui de que forma, igreja? Eu falava de coisas que não entendia, coisas grandiosas demais para mim. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino, ele fala. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Igreja, esse tipo de confronto, esse tipo de declaração nos dias de hoje não soa bem aos nossos ouvidos. É ou não é? Não soa bem. Irmãos, quando foi que nós... Quando foi que você estava assim num culto, que de repente você começou a ouvir um clamor de alguém: misericórdia, ai de mim, afasta-te de mim, pois sou homem pecador. Quando foi? Irmão, nós estamos tão esquisitos, com todo respeito, viu, irmãos? É as formas assim que às vezes vem pedagógica de eu falar. Nós estamos tão assim, que é capaz, se um clamor desse surgir no nosso meio, a gente vai chegar lá numa paz. Calma, Jesus te ama, Jesus te ama. Aqui, o que está desesperado, clamando, ai de mim, está certo, e nós, calma. Jesus te ama, fique calmo. Essa declaração, irmãos, que Jó teve, que Pedro teve, que Isaías teve, ela tem uma implicação poderosa. E por quê, irmãos? Porque ela implica entender a nossa parcela de culpa na história. Porque ela implica entender a parcela de culpa que o povo de Deus tem na história. Qual que é a parcela de culpa que a gente tem na história? Isaías fala: eu sou um homem de lábios impuros. Qual que é a parcela de culpa? Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. O problema aqui não era político, irmãos. Não era apenas assim: o povo está perdido, qual será o próximo rei? Será que esse rei vai ser igual foi o Uzias? Será que ele vai ser amigo da agricultura? Será que ele vai dar jeito nisso aqui? Será que ele vai formar uns homens valentes para o exército? Não era isso não. Será que ele vai governar como outro? Não era um problema político não, mas era um problema de ordem espiritual. Gente boa, vocês estão comigo, gente boa? Precisamos clamar para que voltemos a enxergar de forma clara quem é o Senhor do universo. Precisamos enxergar como os serafins enxergaram: a terra está cheia da glória de Deus. Precisamos olhar novamente de forma clara, honesta, para dentro de nós. Como um dia o C.S. Lewis disse: quando eu olhei de forma clara para dentro de mim, me assustei com o que eu vi. E aí eu nem vou falar o que ele falou, que é bem feio. Mas precisamos olhar, irmãos, para dentro de nós e entendemos que nós somos pecadores, impuros, com o nosso ego inflado. Esse é o ponto. Se nos enxergamos assim, a única coisa que vai sair dos nossos lábios é: tenha misericórdia de mim. A adoração foi tão intensa ali, irmãos, que ela atingiu assim um nível de excelência tão grande, tão extraordinário, algo tão extraordinário, que o que era fixo, como os umbrais das portas se mexeram. A voz da adoração abalou a estrutura. O poder da adoração foi tão grande que mexeu com o profeta Isaías, mexeu com ele de tal forma que ele disse: ai de mim, Senhor dos exércitos, porque os meus olhos te viram. Ai de mim, Senhor dos exércitos, porque os meus olhos te viram. Meu irmão, qual é a forma em que você vê Deus? O que os seus olhos têm visto de Deus? Manai Worship. Vamos ministrar todo mundo junto aqui, em nome de Jesus. Já estou indo para o final. Igreja, como nós temos visto Deus, irmãos?
como está as lentes espirituais, como que está a nossa ótica diante desse fato, irmãos. Às vezes eu chego a acreditar que a gente olha o Senhor, que é esse mesmo que Isaías viu, é o mesmo dos dias de hoje, apenas como um santo milagreiro, apenas como aquele que promove escape, aquele a quem infelizmente a gente louva porque recebemos benefício, apenas isso. Aquele que nos livra da dor, aquele que nos livra de coisas desconfortáveis. Como que nós temos visto Deus no templo? Cadê o clamor do salmista? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como temos visto Deus no templo, aquele que consegue resolver coisas que nós administramos muito mal. Eu digo para você, saiba que Deus é tudo isso sim, irmãos. Deus, Ele é sim tudo isso, e Ele faz isso mesmo, irmãos, e glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua bondade, glória a Deus pela sua misericórdia, glória a Deus pela sua graça, mas tem uma coisa, não podemos permitir que uma visão distorcida de Deus afete o nosso crescimento na fé. Não podemos permitir isso. Eu não estou dizendo que Deus não faz coisas, Ele faz, irmãos. Oh, Jesus Cristo. Mas como nós temos visto o Senhor no templo. É comum, viu, na nossa caminhada cristã, igreja. Cada um de nós tem uma visão a respeito de quem Deus é. É ou não é? Uma maneira como vemos, uma maneira como cremos que Ele é e age. Ao longo dos tempos, da jornada, da caminhada cristã, uma visão foi sendo formada em nós, fruto das nossas experiências, fruto das experiências das nossas vidas, da nossa criação, do nosso ambiente, talvez da cultura. Em casa, quando a gente era pequeno, sempre tinha um momento assim à noite que antigamente, irmão, não tinha streaming, né? Não tinha essas coisas não, né? Era 3 canais, né? E um funcionava mais ou menos que, né? Se entortava a antena para corrigir aquele, estragava os outros, né? Então, os que você assistia mais, a antena ficava boa, a qualidade ficava boa. Se você assistia menos, ele era mais ou menos. Mas eu lembro que passasse o Jornal Nacional e tal, aquelas coisas, novela assim. Aí o pai sumia, meu pai sumia. Ele ia orar. Eu não sei se ele tem esse hábito até hoje. Eu espero que sim. Mas aí eu sempre... Vai começar o filme. E aí ele tava lá ajoelhadinho na cama. Eu falava, mas pai, o senhor ora e depois vai assistir esse filme, né? Ele porque depois talvez eu esteja cansado e eu não vou conseguir. Então eu já vim fazer isso, que é mais importante. O que eu quero dizer é que na nossa caminhada cristã, a gente vai desenvolvendo uma forma de ver como Deus é, como Deus age. Experiências positivas, experiências negativas, até bíblicas ou não. Mas de fato essas experiências todas têm mudado a nossa forma de ver o Santo de Israel. O que mudou Isaías foi o que ele viu, e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono.
Ele viu as abas das vestes do Senhor enchendo o templo, de forma que os serafins cobriam os rostos, cobriam os pés e voavam em adoração sobre ele, em volta dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que Isaías viu, igreja, foi a santidade de Deus. Ele viu a santidade de Deus, e pela primeira vez em sua vida, Isaías realmente entendeu quem Deus era. Porque ele viu a santidade de Deus, e no mesmo instante também entendeu pela primeira vez quem ele realmente era. Um homem de lábios impuros. E poderia ter acabado aí, irmãos, mas não acabou não. Deus é misericordioso e nos chama para uma boa obra. Chamou Isaías para uma boa obra, irmãos. Isaías entrou no templo, teve a visão, e ele sai de lá já se colocando à disposição: eis-me aqui, envia-me a mim. Um dos serafins traz a brasa, toca ali na boca dele. Uma brasa que foi tirada do altar, toca ali. E diz: a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Isso representa remissão, irmãos, remissão. Remissão é uma obra de Deus, é uma obra confirmada de Deus. A remissão, irmãos, ela não vem de nós. Nós não conseguimos produzir remissão, mas ela vem até nós. Pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus. E a declaração de Isaías foi: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor e sua santidade, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Todos os que têm um encontro verdadeiro com Deus, nunca mais a sua vida é a mesma. Sabe o que eu fico me perguntando, irmãos? Que o início do texto diz que no ano da morte de Josias representa ali uma crise, né? Uma crise de soberania na terra. Eu fico me perguntando: para onde olhar em dia de crise? Para onde olhar na hora da crise? Isaías entrou no templo e viu o Senhor. O rei tinha morrido, um rei que tinha sido bom, que cuidou do povo, que preparou exércitos, trouxe provisão, a terra produzia, o povo vivia em paz, mas escolheu o pior lugar para se exaltar. Ele escolheu o altar de Deus, e terminou seus dias enfermo, leproso, sozinho, afastado. Para onde olhar na hora da crise? Isaías viu o Senhor. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, sempre vai estar ligado à visão que temos dele. Ainda que não tenhamos isso assim claro na nossa consciência, mas sempre vai estar ligado à visão que nós temos dele. Por essa razão é tão importante buscar Deus na sua palavra, buscar Deus através da sua palavra, buscar Deus em oração, porque essa é a visão que nós vamos ter dele. Precisamos voltar a buscar o Senhor, irmão, de todo o nosso coração. Precisamos de uma nova qualidade de vida espiritual. Precisamos que o Senhor toque com brasa aos nossos lábios. Vamos colocar em pé, igreja, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não está com o elemento da ceia? O pão, o vinho. Levanta a sua mão, irmãos. Se você não está, os obreiros vão até você, amém, amém, amém. Fica aí com a sua mão levantada. Irmãos, essa mensagem ela mexeu demais comigo. Eu fiquei pensando se o Isaías, um profeta Isaías, se
declarou: de lábios impuros o que sou eu? Vamos adorar e depois a gente faz a ceia. Vamos adorar? Vamos adorar, é o momento da gente adorar. Feche o seu olho, feche o seu olho. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos colocar os nossos anseios diante do Senhor. Vamos refletir quem nós somos diante da presença gloriosa dEle. Se você tem dificuldade de fazer isso de voz alta, feche o seu olho, feche o seu olho. Ouça essa canção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros da terra. Incomparável
Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Cante por amor, por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou como a flor machucada. Oh, Jesus, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Machucada no jardim, morreu. Pensou em mim, me amou. Amada igreja, eu sei que é uma mensagem que traz um gosto amargo mesmo no nosso interior, porque vai mostrar mesmo a nossa miséria, vai mostrar mesmo o nosso distanciamento. Nós precisamos clamar por clemência mesmo, irmãos, por misericórdia. Não dizer eu sinto muito. Às vezes a gente vai estar dizendo eu sinto muito para Deus, eu sinto muito, mas não é só isso, é mais do que isso. Vejo o Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre, Senhor. Vejo o Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Suas vestes reais enchem o templo, adoradores celestiais cercam seu trono. Unidos a eles clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o
Vejo o Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre e sempre, 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 reinando para sempre, reinando para sempre, poderoso Deus. Oh, igreja, adore, igreja! Adore, igreja! Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer a Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E então, pegando o cálice, depois de ter dado graças, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegue o pão aí, meu irmão. Pegue o pão aí, meu irmão. Pegue o pão aí, meu irmão. E o doce sabor da vitória de Deus em Cristo Jesus naquela cruz do Calvário, que possamos sentir esse doce sabor agora em nome de Jesus. E tendo pegado o pão, dado graças, partiu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos comer, igreja. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Da mesma forma, igreja, vamos beber em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas ricas misericórdias, porque um dia o Senhor nos encontrou, iluminando o nosso entendimento,
sarando as feridas da nossa alma, tocando com brasa viva os nossos lábios. E a partir de então a nossa vida não é mais a mesma. Não permita, Senhor, não permita, Senhor, que venhamos ficar com um clamor preso, mas que venhamos ter o clamor de Isaías: ai de mim, tem misericórdia de mim, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Ó Senhor Deus Pai, tenha misericórdia dos meus irmãos, das minhas irmãs, tenha misericórdia do teu povo santo, Pai, neste mundo caótico, Senhor, neste mundo moderno, que tem silenciado a voz dos teus profetas, Pai, mas ela há de romper, ela está rompendo, porque nós cremos na tua palavra. A tua palavra é viva, é eficaz, e ela diz que toda a terra está cheia da tua glória. Encontre os nossos, Pai, os nossos parentes, Senhor, que ainda não têm gozado deste privilégio de ver o Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos dê vida nova, na nova aliança, na nova aliança, na nova aliança que está em Ti, ó Jesus Cristo, o amado das nossas almas. Nós te agradecemos, Senhor, por este encontro. Nós te agradecemos pela beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de te adorar. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de te louvar, Pai. Guarda o teu povo santo, Senhor. Guarda, Senhor, debaixo de tuas asas, Pai. Que os dias, Senhor, dos meus irmãos, esses próximos dias, eles sejam mesmo de reflexão e que eles possam declarar em suas casas: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Que o grande amor de Deus, o Pai, e que a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada família aqui, com cada irmão que nos assiste em casa. Vão na paz do Senhor. Que o Senhor os abençoe, os encha de graça, de vigor, de ânimo, em nome de Jesus. Amém, amém.